Caio, acabamos de gravar aqui o videocast da EDA com o Reinaldo Gotto e com a Paula Venosa. E aí, o que você achou? O que as pessoas podem esperar aqui desse nosso primeiro videocast? Olha, em relação ao videocast, eu achei que o formato ficou muito bacana, jogo rápido e só o que importa. Mas olha, eu confesso que eu saí preocupado com o mercado de compliance. A gente tem uma situação do mercado financeiro, a gente tem uma situação do crime organizado, a gente tem novas regras, a gente tem situações do ambiente de trabalho que podem trazer punições. Compliance não é mais o mesmo. Eu tenho certeza que aqui é o lugar certo para você entender onde você vai buscar conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente está hoje na primeira edição do EDA Videocast, ou Videocast da EDA, da Escola Dialética de Direito e Administração. E nesse nosso primeiro episódio, a gente vai tratar dos riscos e atualidades do não compliance e o que vem acontecendo no mundo do compliance com tudo isso que a gente tem visto. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Paula Venosa. A Paula tem mais de 11 anos de experiência. Ela já passou por lugares como o escritório Trent Rossi Watanabe, pela BR Foods, pela CBMM. Ela tem formação tanto nacional, bastante robusta na Unesp, na FGV, em áreas de sustentabilidade, inclusive, a economia internacional. Isso sem falar que ela foi para Berkeley, e ela faz parte hoje também dos comitês da OAB, inclusive Compliance Women Committee. Paula, muito bem-vinda, obrigado, e você é certamente uma grande autoridade no tema. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, obrigada. Imagina. Boa tarde, boa noite a todos. E o nosso segundo convidado, também na categoria lenda, é o Reinaldo Gotto. O Reinaldo Gotto também é uma figura muito famosa na área. Ele tem formação de engenheiro, mas o MBA dele já foi voltado para algo de marketing, administração e finanças. É um cara presente em agronegócio e atualmente ele tem trabalhado como conselheiro empresarial por mais de 30 anos e também é uma pessoa muito requisitada, muito presente em fóruns internacionais, inclusive a OCDE, o ICC e o próprio B20. Então, a gente está hoje aqui com duas grandes estrelas, Pascoal. Isso mesmo. Estou muito feliz que a gente esteja começando a nossa série aqui dos videocasts da EDA, com a Paula, com o Reinaldo. Agradecer também aqui o pessoal da Deloitte. Hoje a gente está aqui no espaço do Deloitte Hub. Enfim, acho que tem muito assunto para a gente tratar nessa meia hora aqui. Vou voltar com você para começar já o bate-papo, sem mais delongas. Perfeito, porque a nossa primeira pergunta, inclusive, que foi, ela traduz um pouco a inspiração de por que o nosso primeiro videocast foi sobre compliance. Então, no contexto hoje do que a gente tem visto nos jornais, na mídia, de tudo que vem acontecendo no mundo empresarial relacionado exatamente à questão da manutenção de integridade, combate a crime organizado e todo esse contexto, vamos por assim, de conformidade, o que a gente pode esperar? O que vai mudar e como isso impacta o mundo do compliance, principalmente, Paula, né? O não compliance. Sim. Por favor, Gotto. Bem, obrigado, Caio, Pascoal, é um grande prazer para mim estar aqui, tá? É uma grande honra aqui compartilhar esse momento também com a Paula aqui. E essa sua primeira provocação, ela é bastante crítica, né? Principalmente para o profissional da área de compliance. Lembrando que é uma profissão relativamente nova, mas demonstra nessas suas perguntas, principalmente, né, que aquele profissional da área de compliance, né, que se não se preparar necessariamente para essas mudanças, ele corre um grande risco atualmente devido a esses novos desafios. Na sua pergunta também tem uma provocação bastante interessante, né, porque se a gente olhar o que aconteceu atualmente, né, a gente pode se questionar se vale a pena ou não, né, investir ou não, né, no sistema de integridade. E se a gente olhar as diferentes perspectivas relacionadas à área de integridade, né, a gente pode fazer algumas analogias, né? Tem gente que faz uma analogia, por exemplo, tá, como se fosse um seguro, uma questão de assurance, principalmente o pessoal da área financeira, né?
E aí, se a gente pegar esse exemplo que você pegou, né, na verdade é um seguro mal feito, é um gasto desnecessário, porque nenhum seguro, por exemplo, um seguro de carro, né, vai te cobrir quanto o condutor do veículo quer dirigir em alta velocidade, não quer respeitar as regras, né, quer cruzar o sinal vermelho. Então, assim, é um seguro inútil, na verdade, é um gasto desnecessário. Inclusive, nas notícias que saíram, tem até algumas anedotas, né, de como foram feitos alguns códigos de condutas com inteligência artificial, de uma maneira até, talvez não tão profissional, mas com gastos enormes. Para quê? Né? Você está contratando um seguro que não vai te proteger e, especificamente, né, não vai te trazer nenhum benefício. Mas por que existe esse seguro? Porque o mercado entende que esse seguro ele é necessário. E esse seguro é necessário, fazendo de novo a analogia, né? Porque algumas pessoas já bateram o carro no passado e alguém não vai te dar, por exemplo, né, alugar um carro se você não tiver segurado, porque ele sabe que talvez você vai ter alguns problemas relacionados na condução, e aí ele te obriga a ter um seguro. Mas é um seguro de papel, um seguro que, como eu disse, né, ele só vai ser um custo para você sem absolutamente nenhum tipo de benefício, porque ele não vai te assegurar sobre essas condutas indevidas. Uma outra maneira também da gente olhar o sistema de integridade, e eu falei isso muito, tá, durante a última década, vamos dizer assim, né, era como se fosse uma vacina para que a gente remediasse, né, como um remédio para o problema da corrupção. E aí também a gente não tem tantos bons exemplos no Brasil, por quê? Porque talvez mais importante do que a vacina ou especificamente o remédio é você ter uma vida saudável e você necessariamente ter uma mudança de hábito. Não que a vacina, aquela operação, aquele ato que você fez não seja necessário, obviamente, né? Porque quando você está, por exemplo, com câncer, você tem que fazer a quimioterapia, você vai ter que fazer a radioterapia, você vai ter que eventualmente fazer uma operação que talvez não vai te deixar tão bonito. A gente sabe que existem eventualmente alguns efeitos colaterais, né? Mas você gastar um dinheiro enorme fazendo investigações, você gastar um dinheiro enorme fazendo publicações relacionadas a como a empresa mudou, mas se você efetivamente também não mudou o seu hábito de vida, ou se você realmente não partiu por um processo, né, de ter uma vida mais saudável, infelizmente aquilo por si só não vai te salvar. Perfeito. É como pagar academia e não frequentar. É como pagar a academia e não frequentar, ou aquela pessoa que promete que vai mudar de estilo de vida, mas no fundo, ela não muda de estilo de vida, e aí depois ela reclama do tipo assim, gastei um dinheirão enorme, vamos dizer assim, né, para fazer aquela cirurgia, mas depois, né, retornei onde eu estava, porque você realmente não mudou o seu modo de viver. Então, assim, foi só um custo adicional. Então, assim, no caso de um seguro mal feito, é só um custo. Se você tem um sistema que talvez você queira, né, se sanar ou principalmente se curar de alguma coisa, talvez você vai gastar muito dinheiro e não vai ter necessariamente o retorno que você esperaria. E talvez tenha uma terceira vertente, talvez pior ainda, tá, Caio? Ou mais complexa ainda, Pascoal, que é aquela pessoa que, né, falou assim, tá todo mundo fazendo, eu também vou implementar esse negócio. E é interessante porque os sistemas de integridade, pela sua efetividade, eles são muito fáceis de se implementar. Eu costumo dizer que é um franchise que dá certo. Então você facilmente segue uma cartilhazinha ou um curso talvez não tão sofisticado quanto esse que a gente está pensando, vamos dizer assim, né? E aí você implementa um código, coloca um canal, uma política e você rapidamente tem alguns resultados relativamente positivos. Mas se ele não viver dentro, se ele não tiver aderente à cultura daquela empresa, na verdade esse sistema ele vai começar a causar alguns temas positivos, mas alguns temas que chateiam, vamos dizer assim, sim, né? Sim. E que talvez não necessariamente sejam os mais problemáticos. Eu dou um exemplo, né, de um executivo que talvez foi para a Argentina, para o Uruguai, né, onde é muito normal, né, que se você for jantar ou almoçar com um fornecedor ou com um cliente, você vai pagar um vinho para essa pessoa. E eu não vejo absolutamente nenhum problema relacionado a isso, desde que seja coerente, seja com valores razoáveis, né? Mas aí você vai voltar para o seu sistema de integridade e o cara vai te bloquear aquilo ali porque, não, na política eu escrevi que não poderia ter absolutamente nenhum tipo de bebida alcoólica. E aí você fala assim, mas será que é isso mesmo que
que vai fazer a diferença, vamos dizer assim, né? E provavelmente não é isso que vai fazer a diferença, né? Não é um brinde de 150 ou 160 reais que também necessariamente vai fazer a diferença. Exatamente. Né? Então, ouvindo você, Goto, eu acho que a pergunta que a gente chega é, hoje então a gente tem uma crise da efetividade e da execução do compliance. Porque lá atrás, acho que muitos correram, isso lá em 2014, 2015, Isso. correram para fazer os seus manuais e darem seus treinamentos, mas a impressão que eu fico, então, da sua análise é que passada esta década, virou algo pro forma. Exatamente, virou o DPVAT, né, o seguro obrigatório, mas parou de se adotar tantas medidas para que ele se torne algo efetivo, para impedir aquelas condutas, ou exageradamente interpretado, que também, como você falou, amarra muito o empresário. Né? Então, dentro dessa lógica, qual seria uma solução? De onde você acha também que está vindo esse problema desse compliance que acaba sendo só pro forma? Sim. Eu acho que essa provocação sua é muito importante, Caio, mas ela também traz uma outra preocupação. E uma preocupação bastante séria dentro do Brasil, que é, poxa, será que fazer o certo vale a pena? E é uma preocupação um pouco fundamental para nós como sociedade, porque se a sociedade como um todo começar a entender que fazer o certo não vale a pena, e a gente vai perder realmente, né, as bases de uma sociedade coerente, vamos dizer assim, do sistema democrático de direito que nós temos. Então, olhando para o copo meio cheio, eu acho que dentro dessas 3 grandes vertentes que eu falei também, a gente tem excelentes exemplos no Brasil também. Então, o Brasil ele cresceu de forma bastante assim rápida, né, na área digital, com as fintechs e do sistema financeiro também, graças a esse sistema de segurança. Então, o sistema de segurança, o seguro, o assurance, ele tem funcionado para a grande maioria das empresas. E, como eu falei, não vai funcionar necessariamente para aquela pessoa que deliberadamente ela sabe que tem um seguro, mas ela vai dirigir em alta velocidade, que vai passar o sinal vermelho. Também nessa questão, no segundo ponto que eu falei, nós temos excelentes empresas que não só remediaram os seus problemas, mas também tiveram essa mudança cultural dentro da empresa. E por último, né, também eu vi várias empresas que não sabiam onde estavam investindo, começaram a implementar e hoje, né, esses 3 casos especificamente, o que eu acho que eles têm em comum é que houve uma mudança cultural bastante grande dentro dessas empresas. E eu acho que isso que a gente vai querer explorar um pouco nesse curso. Não essa questão do DPVAT, como você falou, Claro. não essa questão pro forma, do tipo de um carimbinho, um copy and paste de alguma coisa de prateleira, mas uma adequação para a mudança cultural dentro das corporações. Uma coisa, Paula, sobre isso, da gente pensar nesse formato de DPVAT e etc., mas vamos esquecer isso e vamos pensar o seguinte, como é que a gente evita, ou se há uma maneira de se evitar a má intenção, como o Goto falou, sobre esse cara que vai descumprir a regra de trânsito. Então eu vejo, por exemplo, você falou de fintechs, vamos falar do sistema financeiro, que é um sistema que acho que adotou, talvez tenha sido base, inclusive, para a adoção de programas de compliance depois. E por que esses escândalos continuam acontecendo, Paulo? O que você vê, o que falta, ou o que seria possível fazer para tentar evitar essa atitude deliberada, como os recentes escândalos que a gente tem visto? Eu acho que é importante a gente... Qualquer manual que você, como um profissional de compliance, inicie, você vai ler, o que a gente fala são os cumprimentos da alta direção e a gente entender a realidade da empresa. O Goto deu um bom exemplo, né? Você vai para fora do país, você paga um vinho e se aceita, aqui não. Então, a gente tem que entender a realidade das empresas, a gente tem que educar as pessoas, né? Disseminar a cultura de integridade e os controles internos. Eu acho que não adianta a gente ter um documento simplesmente escrito se você não tem, eu sempre falo, se você não tem a base, e a base é isso, é todo o trabalho de preventivo
com treinamentos, com conversas com a liderança, porque se a meia liderança não tá de acordo com o racional da área de integridade, você não consegue ensinar. Você tem várias áreas dentro de uma empresa, né? Então você tem o jurídico, você tem o marketing, você tem o próprio financeiro, e você tem que entender, né, Guto? E aí eu acho que a gente segue esses padrões. No mercado financeiro é um mercado regulado. E aí, talvez, e eu não tenho experiência nesse mercado, mas o que eu vejo você não tem, talvez, os controles internos e você não tem essa disseminação. Você tem um documento, que é um documento vazio, e aí você não vai conseguir fazer a implementação de uma cultura ética em conformidade com a legislação. E aí, o momento que dá errado é que você começa a ver quais são as falhas desse programa. E acho que é importante falar, né, que os mercados chamados mais regulados, eles não são mais regulados por acaso. São mais regulados justamente porque já tiveram maiores problemas. O sistema de previdência, né, o sistema financeiro, né, a questão das bets, né? Por que você tem necessariamente um sistema mais regulado? Justamente porque você tem riscos maiores. Saúde, né, também. Saúde também. Só que se o profissional de integridade, né? Esse profissional que talvez não teve essa percepção de qual é efetivamente o risco, ele simplesmente vai seguir essa cartilhazinha sem entender por que ele está necessariamente fazendo aquele controle. E, de novo, vai ser só um custo sem absolutamente nenhum tipo de retorno para as corporações. E eu acho que o que a gente vê de mudança também é justamente isso, é você analisar quais são os riscos da empresa que você está, entender o seu negócio. E hoje em dia, não basta você analisar só a matriz de risco, né, Guto? Por exemplo, você tem a área de compliance trabalhando com outras áreas. Então, você entra a gestão, por exemplo, a gestão ambiental, a questão de direitos humanos, a própria questão financeira, diversidade e inclusão, a questão de transparência da governança. Eu acho que um dos pontos da pergunta que você me fez é isso, a transparência da governança e dos controles. O que a empresa espera ao implementar um programa de integridade. Então, hoje em dia, e a gente muda, né? Antes a gente falava área de compliance, hoje em dia se fala integridade, que é a conformidade legal e a cultura ética. Então, a gente tem esse bloco para ser trabalhado entre as empresas. E aí a gente precisa ter realmente, e vou bater de novo, eu sei que é muito o que está nos guias, o comprometimento. Se você não tem comprometimento da autogestão e das lideranças, você não consegue seguir com a implementação de um programa. E eu te perguntei isso porque você sabe o que eu ouvi bastante, Caio, sobre nesses casos recentes, desses escândalos aí que a gente tem encontrado, voltando para o que seria o básico para mim dos programas de compliance, que é por onde a gente vê, eu vi isso muito no passado, por onde começou, que era a primeira implementação, que eram os canais de denúncia, que seriam internos. E aí a conversa sobre esse caso recente foi, será que ninguém nunca percebeu, nunca ninguém denunciou? Então, como se controla, como se aprimora esses meios, como que a gente poderia aprimorar esses meios para que... Porque isso não aconteceu ontem, né? Isso vem acontecendo, o escândalo estourou ontem, mas isso já vem acontecendo há algum tempo, né? E acho que é uma preocupação bastante importante, né, Pascoal? E novamente, não adianta você pegar o manual e tentar seguir ele sem entender que dentro de uma cultura, como a Paula bem falou, você vai colocar um canal, mas a pessoa... Qual o estímulo, qual a segurança que o denunciante ele tem se ele não tiver 3 fatores principais? Primeiro, que ele vai continuar anônimo e não vai ter nenhum tipo de retaliação contra ele. Segundo, que as coisas vão ser levadas a sério, né? E que elas vão realmente ter repercussão na alteração. Né? Então, se você não tiver necessariamente essas questões, né, do anonimato, né, da não retaliação e principalmente, né, das consequências, qualquer canal vai continuar sendo extremamente ineficiente. Sim, perfeito. Então, aproveitando esse gancho, é interessante, e até para encerrar essa questão, mas é muito importante, né, dos assuntos recentes, você tem, então, uma implementação de políticas dentro do setor financeiro, por exemplo, o Know Your Client, né, o KYC, você tem a prevenção de lavagem de dinheiro, a proteção dos whistleblowers, mas como eu vou engajar, que é o que a Paula falou, os líderes, se eu tenho uma pressão de retorno, uma pressão de faturamento, uma pressão de ganho e o compliance
assim como o jurídico, ele é enxergado como um custo. Então, como eu vou deixar o líder, o responsável pela gestão da companhia, que ele é pressionado por acionistas, por board, pela sociedade, por ter resultados maiores, e ele acaba enxergando compliance ou como um custo apenas, ou inclusive como uma barreira. Como a gente faz para vincular os líderes? Eu acho que é explicar o risco. Você mostra quais são os riscos e mostrar, abrir qualquer jornal e falar, olha, o não compliance, o não comprometimento pode gerar tais consequências para a empresa, né? E as consequências da empresa são, além de questão reputacional, a questão de passivo financeiro e legal, nos mais diversos, você tem fuga de talentos, e essa fuga de talentos gera uma rotatividade que vai aumentar teu custo, porque as pessoas não querem ficar numa empresa que talvez você não tenha um programa efetivo. E aí a liderança é você mostrar a governança, como é que está. Acho que, né, como que você define a governança do programa de integridade e mostrar o risco. Eu acho que é mostrar o risco, não tem muito. Assim, o risco é risco financeiro, risco reputacional e qual o custo que você vai ter para você não ter uma implementação de compliance. E o jornal, a gente vê isso todo dia, né? A gente viu várias operações nos últimos anos de empresas grandes, de bancos, e você vê que o não compliance ficou caro, mais caro do que deles entenderem que é importante você implementar. Perfeito. Então, aproveitando um paralelo, feliz ou não, da mesma forma que o que aconteceu com a Aeron nos Estados Unidos, trouxe toda uma movimentação, toda uma vida nova para o compliance, inspirou a aplicação da SOX. Será que a questão, né, do que está acontecendo agora com esse master banco vai impactar e vai abrir uma nova era para o compliance no Brasil? Eu entendo que sim, Caio, mas eu entendo que principalmente ele traz algumas perspectivas diferentes, que acho que a gente pode explorar. Né? O primeiro tema que o executivo da área de compliance ele tem que tomar bastante cuidado, em que pese o que a Paula falou, né, relacionado ao risco, é bastante importante, mas o executivo ele é pago para tomar risco. Perfeito. Quanto maior o risco, maior o ganho, né? Ou maior a perda, especificamente, tá? Então, assim, ele entende o risco e muitas vezes ele está disposto a tomar aquele risco, especificamente. Saber né? qual, né? E aí, mas é importante também a gente entender, né, que não só esse caso do banco, né, o caso talvez da loja, né, de doces, sim, né, sem dúvida. Ele sempre tem por trás uma pressão financeira muito grande. Então você não vai ter um escândalo, por exemplo, né, de um auditor que chegou e falou assim, eu descobri aqui uma diferença de balanço e vou ter que registrar 300 milhões de reais positivamente no meu balanço. Isso não é o caso. Né? Normalmente o caso é justamente o contrário, e aí, frente a essa diferença que você tem, né, na questão financeira, seja porque você não tem uma carteira adequada, seja porque talvez você contabilizou indevidamente alguns tipos de benefícios com relação a terceiros, né? Seja porque, né, você não tinha necessariamente o controle adequado dos seus passivos, e aí você fica naquele dilema ético do que especificamente você pode fazer. E aí você pode ser arrojado o suficiente para tentar seguir com aquele problema, até que a gente vai ter uma bolha, como a Paula falou, e aí você vai ter especificamente um outro impacto. Mas no Brasil a gente tem uma outra problemática ainda maior, né? Porque segundo os dados agora do começo de 2026, né, 80,2% da população brasileira está de alguma forma endividada. A gente fechou 2025 com 5.600 empresas em situações de recuperação judicial. E são situações que podem acontecer, a gente pode até discutir aqui, tem um outro podcast sobre a questão dos juros no Brasil, da situação financeira, mas empurram, né, não só as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também, para um local muito atrativo, né, para aquilo que é chamado, né, do crime organizado. Porque se você tem uma pressão financeira muito grande, né, tem alguém que tem um dinheiro ali que pode eventualmente salvar a sua vida em troca de um CPF ou do CNPJ que seja limpo. Então, essa situação nova, vamos dizer assim, que está acho que um pouco dentro da sua pergunta, que é uma nova vertente que tem que
está no radar especificamente dos compliance officers e alguma coisa que nós não fomos treinados no passado para enfrentar esse tipo de problema. Perfeito. Então, hoje a gente tem 3 forças motrizes, vamos pôr assim, novas, que é a própria questão, né, que a gente viu da tomada de risco no mercado financeiro, que acabou virando teoria do preço, acabou virando teoria do custo, né? A gente tem as práticas, você transformar as práticas contábeis também numa mera adequação. E, por fim, acho que o grande desafio, como o Goto pôs, que é o mercado tradicional, o mercado formal, né, colidindo com o crime organizado. E esse é o ponto. É muito difícil alguém dizer, não, eu estou pronto para isso é uma realidade que eu conheço. Porque, pelo que eu entendi, isso é muito novo, principalmente esse momento que a gente ainda tem a confluência desses 3 elementos. Né? Sim. O que vocês diriam sobre o profissionalismo na área de compliance? Né? Eu acho que não estamos prontos e desde 2024 para 2025, essa nova sigla, né, dos TCOs, Transnational Crime Organizations, ele entrou na agenda dos compliance officers, mas de uma maneira diferente mundialmente. Né? Eu falo isso porque acabamos de participar desse evento do fórum da OCDE relacionado ao combate à corrupção e integridade. E aí você vê que o crime organizado ele tem diferentes facetas no mundo. O Brasil, felizmente, não está numa área de guerra, vamos dizer assim, mas o crime organizado também é bastante conhecido por atuar de uma forma ilegal nesse mercado de armas de um país para o outro, principalmente em situações de guerra. O crime organizado também é bastante conhecido pela questão, né, de tráfico de gente, que é um problema no Brasil, mas assim, não é o centro nervoso, vamos dizer assim, relacionado ao Brasil. No Brasil, assim como outros países da América Latina, né, e principalmente do Sudeste Asiático, conhecidamente, está muito infiltrado nessa questão, né, do narcotráfico, né, só que agora ele tem uma nova vertente. Principalmente porque existe um mercado formal, mas existe um mercado informal muito grande dentro do Brasil. E a EDA ela é muito especialista nisso, principalmente pelas questões tributárias. Então a gente sabe que a gente tem um mercado de quase 500 bilhões de reais, né, não tributados ou que transita de uma forma no Brasil. Né? Mercado paralelo. Mercado Essa paralelo. É a grande questão, Isso. né? E a tendência, a gente teve agora um pacote, eu nem vou entrar nessa questão política se acertado ou não, mas o fato é que a gente teve um incremento da tributação. Sim. E a gente sabe que, e aí são estudiosos mesmos, que a tendência quando você tem um aumento da tributação numa ponta é o aumento da informalidade. Isso. Né? Então, Reinaldo, eu acredito que peço para vocês continuarem, Isso. porque então é um 4º elemento ainda que vai trazer mais relevância para o compliance nessa... E é um 4º elemento que a gente não tem as respostas, por quê? Porque seja no mercado de vestuários, bebidas, cigarros, né, minérios, né, perfumaria, ele existe o mercado informal, mas existe também o mercado formal, que muitas vezes ele é empurrado para a informalidade ou próximo da informalidade, como a gente está falando, né, sejam, né, pelas famílias que estão em situações de endividamento e talvez vai querer se empreender, vai empreender nessa área, seja os CNPJs que foram empurrados para uma recuperação judicial e talvez vão ser assediados ou mais assediados ainda, né? Lembrando que o Brasil também ele fez um grande avanço relacionado à digitalização, à inclusão dessas pessoas no sistema financeiro formal. Né? E a gente tem essa grande fronteira que não é muito clara, vamos dizer assim, e organizada, né? A gente até brinca, né? Nesse fórum que eu estava, teve até uma piada bastante interessante que assim, né? Se você tem dúvida, né, se o trabalho remoto funciona, né? No Brasil ele funciona, por quê? Né? Porque, né, os cérebros, vamos dizer assim, do crime organizado, eles estão presos, estão teoricamente, né, isolados em algum lugar, mas remotamente eles conseguem ainda de uma forma estruturada, organizada, né, ter a regulamentação sobre todo esse processo. E aí, acho pioneirismo. Não, e eles têm até o que saiu, né, nos jornais, que tem até a área de compliance dentro, o raio-x, que é a área que vai ver a questão das condutas. Então, assim... Sim, tem o tribunal. Puxando aqui o que o Goto estava falando. E
o crime organizado no Brasil ele tem uma característica também um pouco diferente, porque em muitos outros países o crime organizado ele realmente não que no Brasil ele não opere, né? Mas a cúpula, vamos dizer assim, tá, ele funciona quase como uma agência reguladora, quase como uma Anatel, uma ANAC relacionado às condutas que são aceitas e as condutas que não são aceitas, né? E para isso eu acho que 4 sugestões ou 4 conclusões, né, nos parece que a princípio parece que tem bastante sentido, mas que a gente precisa trabalhar e os compliance officers têm que estar bastante atentos, né? A primeira é a efetiva proteção do denunciante. Por quê, né? Porque se no sistema normal de compliance, de integridade, a proteção de um denunciante ela é importante, aqui ela se torna ainda mais importante, porque a gente está falando da integridade física da pessoa. Então, a efetiva proteção do denunciante ela é muito importante, né? O segundo ponto é que não existe cooperação público-privado relacionado a isso. Para os temas de cartel, lavagem de dinheiro, corrupção, existem normativas que prevêem necessariamente, né, essa cooperação. Esse tema, efetivamente, ele não existe ou é muito pouco prático hoje em dia a cooperação entre o público e o privado, né? O terceiro ponto são os mesmos fundamentos da área de compliance, mas trabalhar na prevenção, detecção e na devida resposta relacionada ao tema, ou seja, treinar, conscientizar, né, ter efetivamente os controles. E o quarto e último, né, é inteligência e tecnologia. Inteligência e tecnologia que normalmente são utilizados para detecção de fraude, corrupção, cartel, mas que tem que ter um outro olhar um pouco diferente relacionado, né, aos sistemas da infiltração do crime organizado no sistema formal. E muda o panorama, né? Porque quando a gente tinha preocupação com o profissional de compliance, né, Guto, due diligence, você entender quem era o beneficiário final, você entender a sua cadeia. Hoje em dia é muito mais amplo, porque a gente tem justamente eles infiltrados em empresas e às vezes é um elemento do crime organizado que faz parte societária. E como que você atinge isso na hora que você conhece o seu cliente, você conhece o seu fornecedor e você faz a due diligence. Mudou um pouco de cuidado e perspectiva como você faz essa análise internamente em empresas, porque você via isso muito na parte financeira, em instituições financeiras. E hoje em dia empresas que atuam em outros ramos precisam fazer a due diligence, precisam colocar esse risco dentro também. Porque você tem, o que o Goto comentou, né? São vários tipos de loja de chocolate, a questão, então, qual que é o teu relacionamento com seus fornecedores ou com seus clientes e o que você precisa colocar desse risco na sua matriz de análise de due diligence. Sim. E, por curiosidade, eu queria entrar um pouco, daqui a pouco, nos temas até da parte de saúde mental, enfim, sim. Mas eu queria, por curiosidade, pensando no lado do governo, Goto e Paula, o que vocês poderiam comentar sobre o seguinte? A gente vê sempre, Caio, essa questão de compliance, do compliance officer e tal, dentro da empresa. Perfeito. Né, do mercado privado. Mas a corrupção muitas vezes também tem a parte do governo envolvida, né? Então, seja a nossa área e a área de impostos, por exemplo, recentemente tivemos aí outros escândalos, como sempre aparecem. Você vê alguma coisa para o governo? Vocês têm alguma solução? Vocês conhecem ou já participaram de alguma solução que pudesse ser adotada pelo governo para tentar minimizar isso do lado de lá? Do lado público. Do lado público e não do lado privado? Como é que vocês veem isso? Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, principalmente em 2026, pela questão das eleições, né? Lembrando que nós vamos ter um pleito e a gente precisa prestar bastante atenção relacionado a isso. Sim, né? Eu acho que os órgãos, né, eles têm, de alguma maneira, né, tentado se proteger e eliminar essas más condutas. Porém, né, a gente sempre tem que lembrar que o setor público ele vai acabar se blindando relacionado a isso, né? Fazendo só uma ressalva ainda positiva, o Brasil, principalmente nas estatais, ele tem se destacado porque os sistemas de governança das estatais, graças, né, a 13303, ele tem se fortalecido bastante, com algumas discussões relacionadas ao que aconteceu em alguns episódios, que a gente pode até debater um pouco depois, mas, né, ele tem fortalecido, né, essa questão da vigilância. Porém,
principalmente para os nossos alunos, né, é sempre importante lembrar essas questões, né, de quem paga a conta e quem fica com prejuízo. Quem fica com a conta sempre, né, quem paga a conta sempre vai ser a sociedade, né, que vai ficar com menos segurança, saúde, transportes, né. Quem fica com prejuízo é o setor privado. E não por acaso, novamente, se a gente tem alguém que está preso, podemos até discutir por quanto tempo, mas é uma pessoa do setor privado, né? E o setor público sempre vai tentar, de alguma forma, se blindar. Então, assim, para o compliance officer que trabalha na área privada, ele tem que sempre se lembrar isso. Ou seja, você não só vai pagar, você vai ficar com prejuízo especificamente, né? E o setor público que talvez ia te proteger de alguma maneira, ele sempre vai acabar tentando, de alguma forma, se blindar. Perfeito. Exatamente. Então, aproveitando a questões de custo, questão de integridade, de reputação, eu gostaria agora de... E esses papos a gente deixa para o curso que a gente vai fazer na EDA, hein? Sim. Hoje é só um bate-papo. Paula, eu gostaria de entrar também, outra novidade que a gente estava conversando antes do programa aqui, era de quanto ampliou o compliance nas suas temáticas e na sua abrangência, né? Hoje você tem uma situação das empresas que elas olham não só para a prevenção de crimes, para devido cumprimento da lei e da regulamentação, e ela vai além, né? Você tem as situações de sustentabilidade e cada vez mais uma situação do ambiente humano. Sim. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. E se isso é algo novo ou... A gente vê essa mudança, né, Caio? Acho que todos os profissionais de compliance veem a mudança. Você começa lá em 2013, 2015, focado os programas de integridade na parte de fraude e anticorrupção. E aí, ao longo do ano, você vê isso se expandindo e você tendo relacionamento com outras áreas. A gente tem até a CGU, que é a Controladoria Geral da União, quando ela lança o programa de integridade nas empresas privadas, se você pega o primeiro e a segunda versão, você vê que nessa segunda versão ele fala para você ter os padrões, os novos padrões, né? Então, que seria a questão de direitos humanos, o respeito aos direitos humanos e ainda essa parte de prevenção e combate ao assédio, a questão de diversidade e inclusão e a questão de sustentabilidade. A gente teve um panorama com a publicação da lei do Emprega Mais Mulher, que você tem as áreas de compliance precisando implementar a cada 12 meses treinamentos de prevenção e combate ao assédio e outras violências no ambiente de trabalho, então assédio moral, assédio sexual, a questão de discriminação. E você tem de diversidade e inclusão também. E o canal de denúncia que vocês mencionaram, ele precisa ter a possibilidade de receber essas denúncias também. E aí, por isso que é muito importante que o Reinaldo trouxe, né? É muito importante você ter a confidencialidade, você proteger a não retaliação das pessoas que fazem essa denúncia. E isso foi com a mudança da NR5, que você passa a ter a CIPA, né? Que passa a cuidar não só de acidente de trabalho, mas também a questão de assédio. E agora, a mudança que a gente teve na NR1, que você precisa colocar a questão dos riscos operacionais, o psicossocial, saúde mental. Interessantíssimo. E é o mesmo racional, né? E como que você vai fazer? Treinar a liderança. Você preparar o canal de denúncias para receber. Então, algumas empresas, elas atuam junto com a área de integridade, atua junto com a área de recursos humanos para fazer a apuração das denúncias e a apuração dos relatos. E você tem a parte de monitoramento, entender o ambiente, se é um ambiente saudável, que é o que você comentou. O que é um ambiente saudável? Um ambiente com menos assédio, um ambiente com menos estresse, trabalhar, entender se o seu colaborador ele está no limite dele, burnout, como é que você pode como empresa. Então, tem algumas empresas que elas já têm os benefícios de você ter acesso a psicólogos, por exemplo, né? Então, eu acho que essa parte vem muito forte nos últimos anos, que é um ambiente sustentável, né? E eu não sei, e que vai precisar muito, de novo, da questão de segurança, da pessoa se sentir segura, Sim. né? Por exemplo, para ele Segurança usar o psicólogo emocional dentro da empresa, então ele tem que se sentir seguro para usar para usufruir desse serviço, mas sabendo que é absolutamente algo que não vai prejudicar ele na empresa de alguma forma, seja até por
estar mais sensível ou mais vulnerável nesse momento, né? A questão É a segurança, né? É a segurança Sim. emocional que você tem dentro das empresas para poder trabalhar esse tema também, além da disseminação da cultura. Vocês sabem que essa conversa a gente fica preocupado às vezes com o tempo, falando, será que a gente tem muita coisa para falar? Já são quase 40 minutos de conversa, já passou isso, então eu queria, antes de pedir, acho que tem algum tema que a gente ficou de falar e esqueceu e precisava entrar aqui, fora o nosso curso, que depois eu vou comentar aqui no final. Eu acho que eu vou deixar um tema só para a gente depois conversar isso melhor no nosso curso, que é o que o Goto falou, né? A gente tem os novos profissionais, eles precisam se preparar para a gente entender as novas fraudes, a gente entender todo esse esquema que a gente tem no crime organizado, e a tecnologia é um aliado, né? Então, assim, como o profissional de compliance está se preparando para essas novas tecnologias, o uso responsável da inteligência artificial, tanto para entender quais são as fraudes que podem acometer a sua empresa, assim como você usar o uso de novas tecnologias homologadas dentro da tua empresa para você ter isso como aliado, a inteligência artificial como aliado do profissional de compliance. E eu acho que a última reflexão, né, é que, como a Paula falou, tá? Eu acho que a gente teve vários efeitos especiais na implementação dos canais, daquelas empresas que pelo menos seguiram esse caminho de implementar um canal. Mas independente do canal, as redes sociais, se você queira ou não, né, elas também já são por si só um canal. E a discussão sobre o que é ser ético, ou o que é ser íntegro para uma empresa, ela vai passar por diversos fatores completamente diferentes, né? Pode ser um tema ambiental, porque, né, vai chegar alguém que vai fazer uma filmagem da sua empresa jogando resíduos no lugar incorreto. Pode ser, né, um ex-funcionário que vai te denunciar nas redes sociais porque você não recolheu os tributos adequadamente. Pode ser uma pessoa, né, que está se sentindo assediada e faz um vídeo próprio e coloca nos canais. E aí você, mesmo que você não implementou nada dos sistemas de integridade, sistemas de compliance, né, você é um funcionário da área tributária, você é uma funcionária da área de RH, você é um funcionário da área jurídica, você é uma pessoa da área de contabilidade, de controles, que vai ser eventualmente convidado para falar o seguinte: olha, tem um tema aqui, né, que a gente precisa trabalhar relacionado a esse tema digital de compliance aqui. Você agora tem esse chapéu e parabéns, você vai tomar conta desse tema. E pode ser, tá, que você, de uma maneira fácil e rápida, graças à sua expertise, vai conseguir lidar com aquele problema instantaneamente. Mas, né, fazer com que essa mudança cultural ela se dissemine por toda a empresa, né? Ter bastante claro na mente, né, assim, que você tem que trabalhar na prevenção, na detecção e na resposta, né? Entender essa metodologia dos controles e como que você, né, melhora continuamente. Eu acho que é um tema que a gente gostaria de explorar com os diversos profissionais que estão sentindo essas dores atualmente, né? Sabendo que também a gente não tem todas as respostas, mas que a gente já percorreu alguns caminhos bastante tortuosos ou tem algumas boas experiências para compartilhar, e principalmente, né, alguns bons guias e umas boas referências para serem utilizadas também. Perfeito. Então, Não, eu ia dizer, o Caio, eu e o Caio na EDA, a gente tem essa foco, tem focado muito, ou pela própria natureza do nascimento da EDA, em cursos voltados para a área tributária. E isso a gente tem conseguido resolver abrindo, né, os nossos canais. Estamos com direito esportivo, enfim, a área de wealth. E essa área de compliance, como no direito tributário, eu acho que a atualização é fundamental, né? Quem fez um treinamento em 2015 né, e achou que já estava tudo resolvido, ele está absolutamente enganado, né? Ele precisa se atualizar urgentemente. Eu acho que a deixa é essa, né? A gente está num cenário de praticamente uma prova nos jornais de que existe uma crise de compliance no setor financeiro. A gente tem a questão do crime organizado e da lavagem do dinheiro chegando, saindo da marginalidade e, pelo contrário, chegando no centro nervoso. A gente tem toda uma adaptação
ao novo sistema de regras e normas que vem com a tecnologia. E, por último, a gente tem hoje discussões de ambiente de trabalho, inclusive no momento desse podcast tem projeto de lei sobre criminalização de misoginia e a própria implementação da saúde mental como um elemento do trabalho. Ou seja, tem espaço para amador, tem espaço para aquela pessoa que foi colocada no compliance e lá ficou. Ela precisa estar sempre se atualizando. Acho que eu digo que o profissional de compliance ele precisa ser muito curioso e precisa estar sempre em conversa. A gente fala que o compliance é sempre, você tem um benchmark, porque assim os profissionais eles se unem para conversar e para entender as novas realidades. Eu acho que isso é muito importante. Se por um lado é assustador esse cenário que você traça, né, Caio? Por outro lado, é o que a Paula falou. Eu acho que, sentindo essas mesmas dores, eu acho que dá para aprender muito, né, com essas trocas das boas práticas também, né? Dá para beber muito de outras fontes internacionais também relacionado a isso. E não só se tornar um profissional melhor, mas também fazer uma transformação positiva dentro das organizações também. Perfeito. É hora de renovação. Exatamente. Maravilha. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por serem os estreantes do videocast da EDA. Pascoal, é sempre uma honra estar ao seu lado também, viu? Te passo a palavra. Acompanhem as redes sociais da EDA, a gente vai deixar aqui no final aqui do vídeo, e logo a gente vai ter novidades, inclusive com a Paula e com o Goto, de um curso para variar, de alguma forma pioneiro na EDA, de alguma forma novo, algo diferente para compliance. Acompanhem as nossas redes sociais e não percam pelo que vocês tiveram aqui dessa conversa. Vocês já viram que vai ser bastante interessante. Paula, de novo, obrigado. Goto, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tem curso no forno. Muito obrigado. Valeu.